teve ontem a posse do Kast, tá? Do José Antônio Kast, que é o novo presidente do Chile, um homem de direita, reuniu várias lideranças de direita, chefes de Estado, de toda a região, e até quem ainda não é o Flávio, mas o Flávio Bolsonaro foi tratado como presidente. Foi tietado, inclusive, lá, muito tietado. A esquerda passou raiva aqui. O Lula ficou tão chateado que ele nem foi. Ele não queria topar com o Flávio, não queria topar com ninguém da família, com ninguém da direita. Um homem covarde, naturalmente, ou pequeno, como disse o próprio Flávio, né? O Flávio disse, um homem pequeno. A gente tem vídeo aí do Flávio. A gente tem dois vídeos. Tem um encontro dele com o Milei, e esse é muito bacana. E tem ele dando ali fazendo um QQ, ali, um quebra-queixo com a imprensa e falando do Lula. Coloca o QQ primeiro, porque o outro aspecto vai merecer uma análise separada, o Felipe, por favor. A direita mundial está em festa e espero dar um abraço aqui e transmitir também um abraço tanto do presidente Bolsonaro como do deputado Eduardo Bolsonaro ao presidente Castro. ¿Qué le parece que por su presencia Lula da Silva no haya venido? Coisas de relações Brasil e Chile. Eu acho que qualquer chefe de nação deveria prestigiar a posse do presidente do Chile. E uma pessoa um país que tem acordo bilateral de comércio com o Brasil. Acho que tem que pensar sempre no povo brasileiro em primeiro lugar e estreitar essas relações, ampliar o corredor aqui o bioceânico, que é uma coisa que precisa evoluir bastante, interessa ao Brasil para as exportações brasileiras, em especial para a Ásia. Então acho que a gente tem que aprender a viver com quem é diferente. Senador, ¿usted apoyará a Michelle Bachelet? Para meu país com muito orgulho. Senador, ¿usted apoyará a candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas? De lado su presencia por aparentemente su presencia aquí. O Lula foi muito pequeno com essa postura, porque ele não consegue conviver com pessoas que pensam diferente dele. O Chile é importante parceiro comercial do Brasil, o Chile pode ser ali finalmente a saída do Brasil para o Oceano Pacífico, com o corredor bioceânico, que é um projeto que está em constante desenvolvimento, poderia ter sido aprimorado. Portanto, ele deixa de defender os interesses dos brasileiros e coloca uma questão pessoal, uma birra, um rancor em primeiro lugar. Então, graças a Deus, temos aqui um senador brasileiro vindo aqui representar o Brasil e é um motivo de muita honra para mim vir dar aqui um abraço no presidente Cássio e também trazer um abraço do presidente Bolsonaro e também do deputado Eduardo Bolsonaro ao nosso amigo Cássio. Apoyar esa candidatura de Michelle Bachelet? Brasil debiera apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU? Quem tem que falar é o presidente da República. Não estou sentada na cadeira de presidente da República. Pero usted es candidato. Que se haya inscrito por parte de Brasil, ¿qué le parece? Peraí, gente, eu não compreendo muito o espanhol. ¿Qué le parece? Está postulando a la presidencia y se define en octubre. Usted podría tomar decisiones. ¿Qué le parece la candidatura de Michelle Bachelet? De Bachelet, aonde estão falando? Para qual? A la ONU. A secretária-geral da ONU, Brasil, México e Chile apoiaram o nome dela para secretária-geral da ONU. Bom, infelizmente a ONU deixou de ter legitimidade há muito tempo. A ONU é uma organização que vem se mostrando, inclusive, com muita contaminação ideológica. Eu acho que os países têm que ter suas relações mais diretamente ou em blocos mais organizados, pensando sempre nos interesses de seus povos. Como está seu pai? Meu pai está numa situação. Vou voltar aqui. Meu pai está, obviamente, numa situação não tão boa. É um injustiçado, um perseguido político, foi condenado por seus inimigos. Ele é muito forte, está com a mentalidade muito forte, muito consciente do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas, obviamente, nós vamos trabalhar para tirá-lo dessa situação o quanto antes. Com certeza, a justiça vai ser feita ao presidente Bolsonaro e vamos honrá-lo mais rápido do que muitos imaginam. Realmente é impressionante. Está surpreendendo, as pesquisas estão demonstrando que o discurso do Flávio tem aderência no eleitorado, é um discurso bastante equilibrado, um discurso de estadista como deve ser. Você veja ali que ele, em 3 minutos ali, ele falou sobre investimentos multilaterais, sobre o corredor bioceânico, que é uma obra fundamental para a integração, para a gente ter escoamento de produção para melhorar, para reduzir o custo do Brasil, melhorar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado asiático, tá? Então, assim, falou aí da questão política, que é muito importante, e deixou evidenciado uma coisa que a gente não pode deixar passar, tá? Que é essa
essa postura, o pessoal da esquerda que fala tanto de ódio, né, de que a direita que alimenta o ódio, etc e tal, mas eles falam aquilo que eles fazem, né? Então, assim, o Lula deixar de comparecer à posse de um presidente de um país importante como o Chile realmente apequenar o Brasil. Isso mostra, mais uma vez, como que a esquerda ela é egocêntrica. Como que essas figuras todas, a gente acabou de falar da Érica, estamos falando do Lula agora, todos com a mesma postura, só olham o próprio umbigo e usam o eleitor, e usam o dinheiro público para se promover. Não há na cabeça do Lula nem um grão de areia de responsabilidade com o país, com a sociedade, com os mercados, com a geração de emprego. É tudo conversa fiada, é tudo marketing. O sujeito que é presidente do maior país da América do Sul deixar de comparecer só porque o novo presidente do Chile é de direita, você é um irresponsável, Lula. Além de pequeno, de medíocre, você é um incapaz. Você é um irresponsável por conduzir o Brasil ao isolamento. Não bastasse agora o Brasil estar fora da iniciativa de combate ao crime organizado, ao narcoterror, e os motivos estão evidentes, agora é incapaz de ir na posse de um outro presidente para criar relações de Estado. Seu bosta! Márcio. As suas palavras, Cláudia, a indignação, porque Lula realmente diminui o tamanho do Brasil, porque ele está atrás dos seus aliados ideológicos. Eu tenho certeza que se fosse a posse de um presidente esquerda, ele estaria lá. Agora, presidente de direita não lhe serve. Agora, ele precisa ser presidente de todos os brasileiros, da maneira como Flávio tem se mostrado, inclusive nessa entrevista, dizendo que ele vai ser um presidente que estará na defesa de todos os brasileiros. O que acontece é que o PT, ele não defende todos os brasileiros. O PT defende somente os seus amigos e a sua própria agenda. E a agenda do PT não inclui você, não inclui todos os brasileiros. E eu não estou falando desse ano, eu estou falando desde sempre. A gente não está falando nem desde a campanha presidencial que levou Lula à presidência em 2002. Mas muito antes, nas prefeituras, governos do PT, eles sempre foram sectários. Eles sempre dividiram a sociedade para conquistar. E então, acontece que agora eles não conseguem mais usar a sua própria estratégia. Porque existem outros grupos políticos no Brasil, existem outros grupos políticos, e que esses grupos políticos estão à direita, e esses grupos políticos tentam englobar toda a sociedade. A direita, ela visa defender a todos de maneira igual. A direita visa estar ao lado do brasileiro e não dividir o povo brasileiro em castas ou em privilegiados daqui ou dali. Não, o povo brasileiro é a soma de todos esses fatores. E a gente precisa de um presidente que trate o Brasil de uma maneira igual, de um presidente que vá à posse de presidentes de esquerda, que vá à posse de presidentes de direita, que vá à posse de presidentes, porque não importa o espectro ideológico, nós temos que, enquanto nação, respeitar a posição dos outros países. Eu me lembro que quando Lula era presidente, ainda no seu primeiro mandato, ele apoiou Néstor Kirchner contra Menem no segundo turno da Argentina, ou seja, o Brasil tomando parte no processo eleitoral de um país vizinho. Isso é uma coisa inimaginável para um país sério. Só que acontece que o PT acaba tornando o Brasil um país que não é sério. E eu acho que o Brasil precisa ser sério de novo. A gente precisa ser respeitado de novo. Nós precisamos ser ouvidos nos fóruns internacionais. A gente precisa ser ouvido nos outros países. Nós precisamos ser respeitados por onde nós passamos.
E não é isso que tem acontecido. E me parece que o discurso do Flávio, Cláudio, ele tem muito mais essa postura de estadista e ele já conseguiu mostrar isso nas suas viagens internacionais. Sem dúvida. Júlia Lucy. Olha, eu adorei o Lula não ter ido. Primeiro que ele não foi também, Márcio, além de tudo isso que você trouxe do Cláudio também, porque ele está cansado. Ele é um homem de 80 anos, ele não tem tanta energia assim para tantas agendas. O PT também está querendo que ele fique mais agora dentro do país. Por isso ele mandou a esposa dele, que não tem cargo, não tem cargo nenhuma legitimidade para ir lá para a ONU representar o Brasil. Então, Lula dá sinais de que não tem condições físicas mais de representar a grandeza do Estado brasileiro. A importância que o Brasil tem diante do cenário da América Latina, a ausência do Lula mostra que ele não consegue mais estar onde está. E ele, esse recado está sendo capturado por muitas pessoas. Podem ter certeza, gente, que tem muita gente, aqueles ainda que estão ali um pouco indecisos, que estão levando isso em consideração, tá? Outro ponto também, foi ótimo para o Flávio, ele brilhou sozinho. Né? Vocês viram na entrevista que ele foi super habilidoso, soube falar do pai dele, soube se posicionar em relação à ONU, falou algo que todo mundo acha em relação à ONU. Então ele está aproveitando os espaços, ele está ocupando os espaços. Então o Lula não ter aparecido ali foi um dissabor evitado, né, para Flávio, que demonstra que tem habilidade, condições de manter relações diplomáticas, foi chamado por Milei como presidente já, não sei se a gente tem esse vídeo aqui, mas foi assim que Milei o abraçou. Então eu particularmente prefiro Lula ausente a ter Lula presente falando besteira. Deixa eu ouvir aqui a Carol Esponza e o Ari Alcântara. Por favor, vamos começar pelo Ari. Ari? O Flávio cada vez mais se apresenta como candidato ideal para o Brasil. Ele não só tem uma postura de candidato, tem uma postura de presidente, e dá para ver pelas imagens, pela forma como ele se movimenta no ambiente internacional. Esta posse no Chile foi fantástica para ele, como ele também aborda temas interessantíssimos. Por exemplo, ele pegar esse trechinho pouco e usar a rota bioceânica com o Chile. É extremamente objetiva. Essa rota bioceânica vai pegar 2 portos no Chile, Antofagasta e Iquique, e vai dar uma alternativa quase tão importante ao comércio com a Ásia quanto o Canal do Panamá. Imagina que esses 2 portos vão unir o Brasil inteiro, a Argentina, a Bolívia, todo um processo. E ele consegue ser hábil nisso. Essa questão da bioceânica, por exemplo, transitou o governo Lula inteirinho e o governo Lula não tomou uma atitude. Fez uma ponte para isso. Então, o Flávio tem esse objetivo. Outra coisa impressionante no Flávio, ele toca assuntos delicados como a questão do pai dele de forma extremamente light e objetiva. Então, ele é um grande candidato. Eu já há algum tempo digo, não conhecia pouco, que dentro de todos os candidatos a presidente que eu vi nesta minha vida de mais de 60 anos de política aqui, eu nunca vi um candidato tão hábil, tão importante, tão certo na hora certa quanto o Flávio Bolsonaro. Carol. O Flávio está indo muito bem, né? Ele não é só para o Chile, na posse desse presidente do Chile, o Flávio está fazendo um tour pelo mundo para mostrar a liderança e mostrar que o Brasil tem capacidade e deve ser e vai ser grande de novo. Porque o que o Lula vem fazendo, já desde o Lula 1, embora ele fale que não, né, ele falou isso inclusive agora nos discursos para a campanha, para essa terceira gestão dele, não, eu vou voltar a rodar o mundo, o Brasil vai ser grande, que com o Bolsonaro não era grande. É mentira, né? Com o Bolsonaro, obviamente, o Brasil era respeitado, assim como foi com o Fernando Henrique, gosto, não gosto, mas era respeitado, e o Lula apequenou o Brasil, essa é a verdade. Porque ele viaja, mas ele viaja para os países que são aliados ideológicos da esquerda, do PT, e os aliados ideológicos do PT, China, isto mal. China, Irã, ditaduras aqui na América do Sul, Venezuela, ele está sempre ao lado das piores ditaduras do mundo. Então o que o Flávio está fazendo é mostrar, olha só, o Brasil vai voltar a ser respeitado, vai voltar a estar aqui nas posses de quem realmente importa, e não simplesmente dos coleguinhas ali do Foro de São Paulo. O Flávio está indo muito bem nesse giro que ele está fazendo, colocando as pautas certas, se mostrou maduro nessa resposta em relação à ONU. Eu confesso que quando eu fiquei ali olhando, porque Michelle Bachelet é mulher, né, e é isso, você vai ser engolido. Como assim o Flávio não vai apoiar uma mulher para a ONU? Mas ele em nenhum momento ele diminuiu a Michelle Bachelet, né, que é de esquerda. Ele simplesmente falou:
Que diferença faz? A ONU deixou de ter importância há muito tempo. A ONU virou o que virou, né? Um puxadinho dos piores países, aliada de Hamas, de grupos terroristas ao redor do mundo. A verdade é que o Flávio tá certo, botar a Michelle, botar a Erika Hilton na ONU, não faz a menor diferença. Você só vai trocar 6 por meia dúzia. Qualquer liderança hoje desses órgãos, desses organismos multilaterais, são de esquerda. Então, seria ótimo que o Brasil conseguisse apoiar um candidato de direita, mas eu nem sei quem tá hoje disputando então essa vaga. Márcio deve saber muito melhor que eu, nem sei se tem alguém de direita. Obviamente não vai ser apoiado pelo Brasil, mas se tiver, também é o momento do Flávio dar essa declaração, porque não vai mudar a cabeça da ONU, mas pelo menos a gente sinaliza exatamente com quem a gente vai estar aliado, né? Com países que defendem a liberdade, o livre mercado, livre comércio, tudo aquilo que traz prosperidade, tudo aquilo que traz a população, traz riqueza para a população, que tira a população da miséria. A gente ainda é um país, por mais que nosso PIB seja grande, a gente ainda é um país pobre, né? Nosso PIB per capita ainda é muito baixo. E só fazendo as reformas que o Milei faz que a gente vai conseguir sair do buraco que a gente está. Eu tenho mais um vídeo, esse eu até gravei ontem em relação a isso. Coloca aí os 20 segundinhos. Presidente! Brasil. Qué placer verte. Un abrazo de mi padre, de mi hermano. Y muchas gracias. Dicen que te estoy apoyando. Reconoció el primer asilo político de un brasileño en Argentina. La esperanza. Vas a ganar. Vamos. Si Dios quiser. Vamos, dale. Vamos, con fuerza que vas a salir adelante. Eu gosto de... Eu ia falar assim, eu odeio estar certo, mas nesse caso eu gosto. Eu gosto de estar certo. E 6 meses atrás, praticamente, quase 5, quando o Flávio lançou a pré-candidatura dele, eu fui muito criticado porque eu disse que a candidatura do Flávio Bolsonaro era uma candidatura de protesto. Ela também era de protesto, naturalmente. Não era que ela só era de protesto, mas ela tinha um quê de protesto. Muita gente me criticou, muita gente não entendeu, muita gente debochou. E o que eu escrevi, o que eu falei naquela ocasião? Que a candidatura dele ia dar visibilidade, era a oportunidade de dar visibilidade para os milhares de patriotas que estão presos de forma injusta até hoje, condenados que foram por nada, sem qualquer tipo de processo legítimo, um tribunal de exceção que foi instalado no STF, pessoas que não tiveram a sua conduta individualizada, pessoas foram acusadas, foram alvos de acusações genéricas desse PGR e condenadas por Alexandre de Moraes e pelos seus colegas de turma num processo kafkiano, num processo absurdo e com o apoio do consórcio de mídia e com o apoio das mesmas e dos mesmos jornalistas que hoje posam de vestais, porque hoje estão com a pauta do Banco Master na mão, mas que são incapazes de falar sobre o Felipe Martins, são incapazes de falar sobre a Débora do Batom, falar como deve ser falado, que são todos vítimas de um processo absurdo, de perseguição política. São incapazes de falar de Jair Bolsonaro como uma pessoa que, inocente, foi condenada por perseguição política, foi condenado por seus inimigos, como bem disse o Flávio Bolsonaro. E o que eu disse na ocasião, que a pré-candidatura do Flávio seria importantíssima porque ela ia dar exposição para toda essa injustiça. Porque ele, como candidato presidencial, naturalmente ia ganhar mídia orgânica. Ia ser convidado para entrevistas, como está sendo, procurado pela imprensa, nos QQs, né, de eventos lá fora e aqui dentro. Então, e a cada momento que ele pudesse, ele ia colocar essa pauta. E percebam, a única coisa que ele disse para o Milei, ao abraçar o Milei, foi agradecer pelo refúgio concedido ao caminhoneiro Joel, que foi ontem, foi o primeiro brasileiro dos 180 que temos lá, o primeiro a ter o refúgio concedido. Então, assim, é disso que se trata. Quem mais poderia fazer isso? Quem mais tem um pai preso de forma injusta? Quem mais tem ex-ministros, ex-assessores, ex-colegas de governo presos? Generais, almirante, pessoas que passaram a sua vida inteira, dedicaram a sua vida inteira ao país, à nação, e foram acusadas de uma forma absolutamente constrangedora, eu diria, por um delator, um oficial que foi delator porque foi submetido a tortura psicológica, com ameaças gravadas e divulgadas contra a sua família por esse ministro que ainda está lá, o ministro dos 129 milhões. Quem mais tem lugar de fala? Você pode pegar qualquer candidato, qualquer um desses presidenciáveis ou pré-presidenciáveis. Nenhum tem
o lugar de fala de Flávio Bolsonaro. E eu fico muito feliz por ele estar usando esse espaço, usando essa projeção para cobrar justiça e para defender essas pessoas, muitas delas anônimas, que tiveram suas vidas dilaceradas. Márcio. Olha, primeiro eu queria também aqui falar com a Carol que quais são os nomes, né, que estão em disputa para o cargo com a Bachelet, né? A Argentina apoia o Rafael Grossi, que é o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Conta com o apoio de governos de direita, como o Paraguai, como a Argentina, né? E possivelmente dos Estados Unidos. E também tem um outro nome concorrendo, que é a Rebeca Greenspan, que é da Costa Rica, que é ex-vice-presidente da Costa Rica, que também tem um cargo burocrático dentro das Nações Unidas. Mas me parece que toda a direita está em torno do Rafael Grossi e me parece que esse seria o nome escolhido pelos grupos da direita contra Michelle Bachelet. Me parece que o embate será entre esses dois nomes. Júlia. Ou seja, leva a Michelle Bachelet, né? Já vai daí, Carol, já vai daí. Não, é esse meu ponto. Provavelmente hoje em dia a gente tem muito mais país à esquerda na América Latina e no mundo, a verdade é essa, né? A gente está começando a ter bons ventos ali da liberdade vindos de alguns países, mas muito provavelmente vai levar a Michelle Bachelet, principalmente por ser mulher, né? É isso que a ONU espera, representatividade. A Michelle Bachelet é de esquerda, mas até é competente, mas hoje é uma raridade, né? Não tem mais competência, tem viés ideológico e marcar posição progressista e woke.